Iniciamos hoje então a série Retratos de Família e hoje eu vou falar sobre este tema, construindo uma vida juntos. Se tem um tema que eu gosto bastante de falar e de trabalhar, é este assunto que se chama casamento. Quero compartilhar esse texto com os irmãos, Efésios 4, versículo 15, ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos ler juntos? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Queridos, para falarmos sobre casamento, nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Nós precisamos comparar os paradigmas da cultura com os paradigmas do Evangelho. E o paradigma da cultura diz: o importante é ser feliz, ou eu também tenho direito de ser feliz. O Evangelho diz que o importante é obedecer. É pela obediência à palavra e pela obediência a Deus que a felicidade vem. A cultura diz: eu tenho direitos, eu tenho merecimentos. O Evangelho diz: não tenho direitos, eu sou devedor, eu sou pecador. A cultura diz: eu sou livre para fazer o que quiser. O Evangelho diz: o ser humano é escravo do pecado e de toda sorte de paixões. A cultura diz: o importante é a minha vontade. O Evangelho diz: o importante é a vontade de Cristo. João Batista, quando viu Jesus, disse que convém que ele cresça e que eu diminua. A cultura diz: casou, não deu certo, separa, não esquenta a cabeça. É simples assim. Nós vivemos a era do descartável, tudo é descartável. As pessoas se tornaram objetos, são descartáveis. O Evangelho diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Palavras da boca do próprio Jesus. Com qual lente você enxerga o casamento? Qual é a leitura que você faz a respeito do matrimônio? É necessário nós partirmos deste pressuposto. E queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus nos salvou com um propósito. Deus não nos salvou tão somente para nos salvar da condenação eterna. Ele nos salvou com um propósito. O conhecido texto de Romanos 8:29, tão conhecido pelos presbiterianos reformados, diz assim: porque aos que de antemão conheceu, o que Deus fez? Também os predestinou para, também os elegeu para, também os escolheu para. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, Deus nos salvou para um propósito. E o propósito é esse: para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus nos salvou para sermos como Jesus. Então, queridos, nós precisamos olhar o casamento partindo deste propósito maior. Deus te salvou, Deus te escolheu, Deus tocou o teu coração através do Espírito Santo, Deus o levou à sua palavra, Deus o conduziu ao arrependimento, Deus mostrou quem você era e Deus te fez uma nova pessoa em Cristo, com um propósito. E esse propósito é ser parecido com o seu Filho,
que é a imagem e perfeição da própria imagem de Deus. Partindo desse propósito, então, o casamento entra também como uma parte da nossa vida diante desse propósito maior, que é tornar o outro, ou seja, o teu cônjuge, o teu marido, a tua esposa, também parecido com Cristo, e você deve contribuir para esse propósito. E o propósito final de todas as coisas é a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, o fazei para a glória de Deus. Este é o propósito principal do ser humano: viver para Deus, viver para a glória de Deus. Então o casamento também na Bíblia, ele é, quando nós lemos Efésios especialmente, ele trata, Paulo faz a comparação entre Cristo e a igreja. A relação de Cristo com a igreja é modelo para a relação do marido e da mulher. Então o casamento deve refletir também a relação que Cristo tem com a igreja. Isso deve servir de testemunho às pessoas. E qual foi a relação de Cristo com a igreja? O que Cristo fez com a igreja? Cristo a santificou, Cristo a purificou pela lavagem de água, diz o texto de Efésios. Cristo deu a sua vida pela igreja, Cristo alimenta a sua igreja, Cristo cuida da sua igreja, Cristo zela pela sua igreja. Então você como cristão e eu como cristão, nós devemos olhar para o matrimônio, para o casamento nesta perspectiva. Do outro, para o outro, em benefício do outro. Foi isso que Cristo fez. Ele veio para a igreja e abençoou a igreja e salvou a igreja. Este propósito que não tem sido cumprido, porque o individualismo, como foi falado pela manhã, na nossa cultura é exacerbado. Nós não temos uma cultura de coletividade, mas de individualidade, e ainda exaltamos isto, copiando os norte-americanos. Tem feito ruir o casamento. O egoísmo tem feito naufragar os relacionamentos conjugais, porque afinal, o importante é ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. As pessoas entram no casamento pensando só nelas, e não com essa visão, com essa cosmovisão cristã do outro, em benefício do outro. E o egoísmo tem feito naufragar grande parte dos casamentos hoje. Queridos, quem crê aqui que a família é a base da sociedade e a base da igreja? Pode levantar a mão. Você ainda crê que a família é a célula máter, é a célula mãe? Amém, eu também creio. Se não tem família, não tem mundo. Se não tem família, não tem humanidade. Se não tem família, não tem continuidade. Ok? Estamos certos disso? Amém. Agora, nós precisamos entender também o seguinte, que o casamento é a base da família. A base da família não são os filhos. A base da família é o casamento. É a estrutura matrimonial. É essa junção de carne, de espírito e de alma entre homem e mulher. Os dois se tornam uma só pessoa, diz a palavra de Deus, e é isto que traz estabilidade, traz segurança e traz saúde para a família. Tenha quantos filhos tiver. É esta unidade de dois que forma a base da família, que é a base da sociedade, que é a base da igreja. E nós como cristãos muitas vezes estamos invertendo esse processo e colocando os filhos em primeiro lugar. Só estou com você por causa das crianças. Misericórdia.
As crianças são mais importantes. Não, você não casou com seu filho, você casou com a sua esposa, você casou com o seu esposo. A intimidade que vocês têm é com o seu cônjuge, não é com o teu filho, nem tua filha. Então a cultura banaliza o casamento, diminui o seu valor, mas o Evangelho, ele valoriza, e ele diz: digno entre todos seja o matrimônio, o leito sem mácula. Queridos, é muito estranho uma coisa dessa, mas a sociedade está dando um tiro no pé. A sociedade está fazendo isso. É isso que ela está fazendo. Ela está matando a instituição chamada casamento. E ela está matando a si mesma. Porque se o casamento acabar, acaba a humanidade, acaba a continuidade. Homem com homem não gera filhos, mulher com mulher não gera filhos. Essa sociedade hedonista que nós vivemos, que vive na busca do alto prazer, filho dá trabalho. Não trabalha e ainda dá trabalho. Será que dá para ter meio filho? Porque um já é demais. Misericórdia, vai acabar a humanidade desse jeito. Olha lá no Japão, muitas escolas infantis fecharam. Mas deixa eu seguir aqui, senão a gente vai longe. O texto diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu quero tirar a minha reflexão desta noite, já está posta no boletim, do livro chamado Significado do Casamento, do Tim Keller e da sua esposa Kate. Nós estamos para inaugurar uma livraria aqui na igreja, já temos alguns livros, e esse livro não chegou ainda, mas vai chegar na nossa livraria, eu recomendo para vocês. Tim Keller trabalha a ideia de 3 poderes que agem no casamento. Ele trabalha primeiramente o poder da verdade, como eu escrevi na pastoral, de todos os relacionamentos humanos, eu não tenho dúvida que o relacionamento mais profundo é exatamente o relacionamento dentro do casamento. Nele, no casamento, nós nos desnudamos de corpo e também de alma, um ao outro. Nem pai, nem mãe, nem amigos nos conhece tanto quanto o nosso cônjuge. Por quê? Porque nós lidamos com as imperfeições e com os pecados um do outro. Nós podemos mascarar as coisas na igreja, nós podemos enfeitar a nossa aparência e o nosso caráter lá no trabalho, nós podemos fazer uma média com os amigos e com a parentela, mas dentro de casa é difícil mascarar. No quarto do casal é difícil mascarar as coisas. Dentro de casa nós somos o que realmente nós somos. Todos os nossos defeitos, todas as nossas limitações, todos os nossos pecados são vistos dentro desta relação chamada casamento. Queridos, e isto não é ruim. Deixa eu te dizer, isto não é ruim. Isto é bom. Primeiro porque realmente nós precisamos de um lugar para que nós sejamos nós mesmos, para ser quem somos. Afinal, a gente não pode estar sempre fingindo, não que todos aqui finjam, ou que a gente sempre está fingindo, não é isso. Mas existe o polimento, existe a educação. Tem hora que você tem vontade de agarrar no pescoço do seu colega de trabalho, você não faz, você carrega aquilo ali, né? E em casa você é quem você é. No público nós temos etiqueta, nós temos pudor. Ainda bem, porque senão ninguém aguentaria viver em coletividade. Então nós precisamos de um lugar onde nós possamos relaxar,
ser quem realmente somos, mesmo porque seremos aceitos lá e seremos amados desse jeito que nós somos. Aleluia, graças a Deus. Em segundo lugar, eu digo que isto é bom, por quê? Porque realmente neste ambiente nós temos a chance de enxergarmos os nossos defeitos e os nossos pontos fracos. Talvez esteja aí a maior ou uma das maiores dificuldades do ser humano, enxergar os seus próprios defeitos. E quando nós vivemos dentro dessa relação chamada conjugal, nós temos esta oportunidade, esta chance de nos corrigir e de nos tornar pessoas melhores, mais maduras, mais parecidas com Jesus. Este foi o propósito, porque Jesus nos salvou. Por exemplo, quando eu casei com minha esposa 20 anos atrás, cada um veio com uma maneira de pensar a vida diferente, com uma educação diferente. E eu tinha uma mania muito que eu puxei do meu pai. Eu gostava de ajuntar as coisas. Ajuntar, não, eu vou precisar disso, eu guardo. Não, eu vou precisar disso, eu guardo. E a Egli não, não sei. O pai dela foi pastor, acho que saía de uma cidade para outra, acho que não juntava muita coisa. E ela falou, e ela foi me ensinando e foi me convencendo de que eu não poderia ficar arrastando muitas coisas. Saí aqui de Sorocaba, de uma casa relativamente grande, com uma edícula no fundo, e fui morar num apartamento lá no sul. Não coube. Joguei um monte de coisa lá na igreja. E depois, ouvi na televisão, se você não usar uma coisa por 6 meses, pode jogar porque você não vai usar mais. Caiu a ficha. Joguei um monte de coisa. Aprendi com a minha esposa. Outra coisa que aprendi com a minha esposa: não ficar lamentando o leite derramado. Como eu fazia isso? Como eu fazia isso? Eu ficava me punindo. Ah, mas se eu tivesse falado. Ah, mas se eu tivesse comprado. Ah, mas se eu tivesse... E ela sempre falou, não adianta, passou, pare. Quem pode dizer aqui nesta noite, que permanece casado, que você não se tornou uma pessoa melhor? Tenho certeza que a maioria aqui que está casado vai dizer, não, eu me tornei uma pessoa melhor por causa do meu cônjuge. Você já pensou o que seria do pastor Guto sem a Karina? O que seria do Mário sem a Nancy? O que seria do Fernando sem a Egli? Meu Deus, não quero nem pensar. E queridos, é certo que nós não mudamos tudo, mas nós mudamos muito na relação conjugal, graças a Deus. O texto diz, mas seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade, queridos, a verdade traz a luz, traz luz para a nossa vida, traz luz, e ninguém mais preparado do que o nosso cônjuge para nos dizer a verdade, para mostrar os nossos defeitos, erros, pecados, limitações. A gente precisa aprender que o casamento tem esse benefício, este poder da verdade. Constantemente somos confrontados com a verdade de quem nós somos, dos nossos erros, e nós somos desafiados à mudança. E isto é bom, não é bom? É bom sim. Porque os únicos defeitos que nos escravizam são aqueles para os quais nós permanecemos cegos. Vamos repetir? Os únicos defeitos que nos escravizam são aqueles para os quais permanecemos cegos. Como construímos uma vida juntos? Quando nos deixamos ser confrontados pela verdade da pessoa que mais nos conhece nesta vida.
Quando nós não olhamos esta verdade como um ataque, mas como uma oportunidade de mudança para o nosso próprio bem, para o bem do casamento e para o bem da família. Mas o texto diz seguindo a verdade, mas esta verdade não é de qualquer jeito não, é em amor. Em amor. Cada um de nós tem a sua história de vida. Cada um de nós foi moldado por inúmeras experiências, positivas, negativas. Somos como um mix de liquidificador. Dentro desse liquidificador foram colocados vários ingredientes, como sofrimento, como privações, como pressões, como decepções, como perdas, como palavras malditas, tipo, você é burro. A pessoa cresceu acreditando que era burro, burra. Palavras tipo, você é feio, a pessoa acreditou e se considera feio. Você é gordo, você é muito magro, você tem um narigão, você tem um orelhão. Tudo isso ao longo do tempo vai moldando a nossa autoestima e a nossa autoimagem. E como eu escrevi aqui na pastoral desse domingo, esta imagem ela é formada por várias camadas, muitas das quais elas são contraditórias. Tim Keller usa duas figuras para descrever quem somos, o nosso histórico de vida, a nossa formação. Ele diz, a primeira, ele usa a ilustração de uma colcha de retalhos, mas uma colcha de retalhos que não tem um tema unificador, que não tem uma imagem conexa. E ele usa também uma outra figura, a do Frankenstein, ou Frankenstein, com as suas várias partes montadas, díspares, diferentes, desproporcionais. Por tudo isso, muitas vezes nós nos achamos inadequados, a nossa autoestima é baixa, nós nos achamos tolos, nos achamos fracassados, nós nos achamos despreparados, nós somos tímidos, nós temos vergonha, nós temos medos, nós temos inibições. Aí, queridos, aleluia, entra em cena esse Deus maravilhoso, esse Deus gracioso, e Ele prepara uma pessoa especial, que nos ama, do jeitinho que nós somos, aleluia. Você me acha magro? Quero dizer para você que antes de eu casar, quando eu casei, eu tinha 13 quilos a menos. Mandei fazer um terno sob medida para o meu casamento. E eu sobrei dentro do terno. Eu vejo as fotos hoje, que horrível! Eu tinha um queixo grande. Eu fiz cirurgia, viu? Não vai falar que ele ainda é grande, não. Eu fiz cirurgia ortognática. Eu tinha uma orelha aberta. Tenho ainda, né? Tenho ainda. Mais aberta que a outra. Eu tinha uma personalidade. Eu era líder de jovens na 8ª IPI de Sorocaba, mas eu era Caxias, eu era chato. Para vocês terem uma ideia, eu já gostava da minha esposa, mas não namorava. A namorava. Nós fizemos um acampamento em Votorantim, eu creio que, não sei se o Dordeto, que o Fernando foram, aqui dessa igreja. Eu era o presidente da Federação do Presbitério. E eu botei uma ordem na cozinha e disse, olha, tipo 8h30, cozinha fechada, sei lá, 9 horas. Chega a Egli, que eu já era apaixonado por ela, com a canequinha, a cantina baixou a porta. Ela saiu pisando duro, não falou comigo naquele dia.
Era chato. Mas a Egli me amou assim, queridos. Assim. O que é isto senão a pura graça de Deus? Eu tinha autoconfiança. Aos 24 anos, 1.200 toneladas de alumínio saíam pelas minhas mãos, pelos meus dedos, de uma fábrica chamada Alcoa Alumínio. Eu trabalhava no PCP, o setor que faz a programação e a expedição do material. E eu montava as cargas de carreta e de caminhões. Às 9h30 da manhã, o gerentão geral da fábrica vinha. E aí, Fernando, quantas toneladas você já faturou? Era assim. Eu tinha autoconfiança, mas ao mesmo tempo tinha inseguranças em certas áreas da minha vida. Você passou por isso também? Ou passa? Nós somos assim. Nós somos assim. Então, diante desse quadro da vida, de cada um de nós, entra em cena em nossa vida alguém que tem o poder de anular todos esses vereditos acumulados. Oh, glória a Deus! O casamento tem esse poder do amor, o poder de colocar nas mãos do outro a capacidade de reprogramar a visão que cada um tem de si mesmo. Você é lindo. Bah, que bom que você pensa assim. A pessoa que nos ama, o nosso cônjuge, pode anular qualquer coisa que tenha sido dita anteriormente a respeito de nós. E ele tem em mãos uma grande capacidade, em grande medida, de redimir o nosso passado, com o amor com que ele nos ama. É ou não é? É. Nós fomos aceitos por alguém. Ele nos ama, ou ela me ama. Se apaixonou por mim, do jeito que eu era. Decidiu compartilhar a sua vida comigo. Nós pertencemos a alguém, somos de alguém. Nós fomos valorizados. Alguém deu valor para nós. A nossa vida ganhou valor a partir da relação com o outro. Constituímos um casamento, temos filhos, temos família. Mais pessoas vieram ao meu redor para valorizar quem eu sou. No meu caso, 2 meninas, minhas filhas. Então, queridos, como que nós construímos uma vida juntos? Quando vivemos e experimentamos este amor curador do amor através do nosso companheiro ou da nossa companheira. Aleluia. Quando amamos e permitimos ser amados pelo outro. Eu quero aqui desmistificar aquele ditado, né? Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Isso aí não serve para quem é cristão. O casamento é uma dádiva de Deus. Nesse sentido, o casamento realmente é esta dádiva de Deus. Você concorda comigo? Não vou pedir aqui para que vocês falem amém, mas eu digo amém. Eu posso dizer que, com certeza, se eu não fosse casado com a Egli, hoje eu seria um cara muito chato, muito mais chato. Você que está rindo de mim também seria muito mais chato ou mais chata se não tivesse casado com ele e com ela. Queridos, tudo isso é muito positivo, só que nós temos um problema. Na relação conjugal, nós sabemos muito bem, quem está dentro, que nem tudo são flores. Teve gente essa semana aí fazendo chá de panela. Tá naquele, né, lá em cima.
Teve um casamento aqui esses dias, amém, precisamos estar assim, mas a gente sabe, quem está dentro, que nem tudo são flores. Sabemos o quanto é difícil nós colocarmos o poder da verdade e o poder do amor em prática. E nesta aplicabilidade do poder da verdade e do poder do amor, nós temos dois problemas. O primeiro é quando se aplica o poder da verdade sem amor. O que acontece com o outro? Geralmente não se sente amado. Mesmo porque, quando a gente aplica esse poder da verdade egoisticamente, apenas para o nosso interesse, apenas para ganharmos uma discussão, uma queda de braço, isto é extremamente nocivo, divide ao invés de juntar. O outro problema é quando se aplica o amor sem a verdade. Quando se aplica o amor sem o confronto da verdade, cria-se uma falsa ilusão de que está tudo bem, de que está tudo em harmonia. Existe paz, não existe conflito, mas os problemas são camuflados, porque não são confrontados. A poeira, a sujeirinha vai entrando embaixo do tapete. E essas pequenas mazelas não tratadas e confrontadas vão começando a refletir na relação do casal e na vida dos filhos. Por isso, para construir uma vida juntos, e aí eu quero fazer minha fala final aqui bem rápido, né, é necessário o poder da graça de Jesus. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos aplicar a verdade, muito menos o amor. Porque quando aplicamos a verdade sobre o nosso cônjuge, mostrando os seus defeitos, suas limitações e pecados, precisamos ao mesmo tempo que você aponta e fala a verdade, você precisa também perdoar. Não é só jogar. E aí não é fácil. Falar a verdade é fácil. Perdoar não. Não adianta não adianta apenas apontar os erros e falar a verdade. É necessário perdoar e continuar amando. Ao mesmo tempo precisamos do poder da graça de Deus para nos arrependermos quando nós formos confrontados com a verdade. E não ficarmos magoados, mas arrependidos. Somente quando nós experimentamos e quando nós vivemos na dimensão da graça de Jesus, nós conseguimos praticar tanto o perdão quanto o arrependimento. É o poder da graça de Deus em nós que nos dará a capacidade de dizer a mais pura verdade sobre aquilo que o nosso cônjuge fez ou que ele é, e ao mesmo tempo com amor e com expressão de perdão. Queridos, somente o Evangelho é capaz de fornecer esse poder. Somente o Evangelho redimensiona a nossa superestima. A superestima, o que é superestima? Tem pessoas que têm uma superestima. Ela tem uma autoestima muito alta, além do que ela é, além do que deveria ter. Ela tem uma autoestima inflada. O ego é exacerbado. O orgulho, a soberba, o pensar sobre ela além do que realmente ela é. E o Evangelho vem e lança luz sobre esta superestima. O Evangelho é a luz de Deus sobre nós. E Ele nos faz enxergar, quando nós estamos em cima do pedestal, de peito estufado, Ele nos faz enxergar o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos pecadores, egoístas, mesquinhos e orgulhosos. Mas ao mesmo tempo, o Evangelho também redimensiona a nossa baixa autoestima.
esta visão distorcida de quem nós somos, esta visão aquém, abaixo do que somos, esta visão que nos leva, tantas vezes nos faz sentir inferiores, menores, inadequados, abaixo das expectativas dos outros. O Evangelho corrige isto, nos fazendo lembrar e nos fazendo saber que nós fomos criados à imagem e semelhança do Todo-Poderoso Deus. E nos mostra o quanto nós fomos amados e quanto fomos aceitos por Deus em Cristo. Nos mostra o valor imensurável de uma vida pela qual o Logos, a razão de todas as coisas, o Criador, se fez carne e habitou entre nós, e nos amou tanto, que foi a uma cruz por nós. Ele me amou, Ele me atraiu, Ele me fez morrer para o pecado, para a desonra, para a desgraça, para o medo, e me fez renascer com a vida do eterno dentro de mim. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Me fez renascer com o Espírito Santo vivendo em mim, habitando em mim, produzindo em mim agora paz, amor, alegria, frutos do Espírito. Como construir uma vida juntos? Vivendo nesta dependência do poder da graça de Jesus. Paulo disse: então o Senhor me respondeu, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte. Olhe bem para mim. Você quer construir uma vida satisfatoriamente junto com uma pessoa, com essa pessoa que Deus preparou para você? Você não pode construir uma vida satisfatória, amando a pessoa que está ao seu lado, sem o poder da graça de Deus, sem depender da graça de Deus. Preste muita atenção, não confie nas tuas habilidades, não confie na tua inteligência, não confie no teu conhecimento, não confie na tua força, não confie na tua beleza, não confie no teu poder de argumentação e de convencimento. Sabe por quê? Porque uma hora o teu cônjuge cansa, uma hora tudo isso não funciona mais, não dá mais. Então não se iluda, não se iluda. Quem verdadeiramente sustenta um relacionamento feliz e duradouro é a graça de Deus. Lembra o texto que foi citado hoje pela manhã, do Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, porque é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Aleluia. É graça, tudo é graça, e você toma parte desta graça. Sabe como? Através da fé em Cristo, através da fé em Jesus. Você quer construir uma vida juntos, satisfatoriamente e não de qualquer jeito, deixando a vida te levar, empurrando com a barriga? Não faça como a maioria. Deixa ficar do jeito que está para ver como é que fica. Não faça isso, não faça. Cultive uma vida espiritual intencional. Dependa todos os dias da nutrição que você tem na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Firme a sua fé nele, confie nele, se alimente dele,
ore a Ele, conheça-o, creia nas suas palavras, permita que o Evangelho molde a sua vida, molde o centro das suas emoções e da vontade, que é o teu coração, e assim estará moldando a tua vida conjugal, teu casamento. Quero dizer para você que você não fará isso sem pelo menos duas atitudes: conhecer e amar esse livro, que é a palavra de Deus, deixar Ele te ler, não você lê-lo, mas Ele te ler, deixar ser transformados pela palavra, e você não conseguirá ter essa vida sem isso aqui, ó. Joelho, oração. Oração. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe essa juventude aí, que espero que ainda sonhe com o casamento, que é bom, viu? Ê, trem bom, é bom, viu? Pode ser que na faculdade lá não falem isso, mas eu digo que é bom, e pergunto para o seu pai e para sua mãe se não é bom. A gente precisa desbancar essas mentiras que falam por aí. A verdade está aqui. Amém? Que Deus assim nos abençoe e derrame graça sobre graça em nós. Amém.